Você guarda mensagens antigas não pelo texto, mas pela clareza exata de quem você era ao recebê-las. No silêncio de uma noite comum, o telefone vibra de repente com a lembrança automática de uma fotografia tirada há exatos 3 anos. Você olha fixamente para a tela iluminada e o peito aperta de um jeito imediato. A primeira impressão que surge na mente é unívoca, urgente e magnética. Sinto falta dele, sinto falta dela, sinto falta daquela exata vida que ficou para trás. Mas quando a respiração desacelera, o impulso cede lugar à observação e a mente começa a examinar os fatos. Surge a pergunta inevitável que muda completamente o sentido da dor. Você sente falta da pessoa real ou da versão de você que existia ao lado dela? Essa diferença sutil parece pequena na estrutura da frase, mas se torna gigantesca na hora de decidir se você deve voltar, seguir em frente ou simplesmente compreender o que o seu próprio passado está tentando lhe ensinar. Não se trata de um exercício frio de cinismo ou de tentar anular o afeto real que existiu, mas de investigar com honestidade os mecanismos da memória quando o cotidiano perde a continuidade abruptamente, revelando que a nossa identidade relacional é constantemente construída, negociada e muitas vezes depositada de forma inteiramente involuntária no outro. Para compreender essa experiência sem cair em ilusões reconfortantes ou em narrativas simplistas de redes sociais, precisamos olhar para o funcionamento real da mente humana, que jamais armazena gravações exatas, fotográficas e perfeitas de episódios vividos no passado. O que chamamos corriqueiramente de memória afetiva é, na verdade, um processo constante de reconstrução ativado no presente, moldado pelo nosso estado emocional atual, pelas nossas carências imediatas e pela necessidade urgente de dar coerência à nossa própria história diante de um vazio repentino. Quando um vínculo importante chega ao fim, a mente humana tende a priorizar recortes muito específicos para aliviar o choque brutal da perda e proteger o ego contra a sensação avassaladora de fracasso. As cenas luminosas ganham destaque máximo na tela mental. A viagem espontânea de fim de semana para a serra, a música tocando no rádio do carro alugado sob uma chuva fina, a gargalhada compartilhada em uma piada interna que só fazia sentido para vocês dois, a sensação reconfortante de que o mundo lá fora podia desabar, que o quarto continuaria intacto. Enquanto isso, o cérebro faz um esforço notável para deixar de iluminar o restante da paisagem cotidiana, apagando as zonas cinzentas que antecederam o término. O esforço unilateral e exaustivo para manter conversas que iam morrendo aos poucos, as promessas repetidas que nunca se transformavam em mudanças concretas na rotina, as tardes de domingo em que você se sentia profundamente solitário, mesmo estando sentado na mesma sala que o outro. Essa seleção parcial não acontece por má fé ou por uma mentira deliberada que você conta a si mesmo para sofrer mais do que o necessário. É um mecanismo involuntário de preservação da continuidade identitária que tenta proteger o sentido de que o tempo investido valeu a pena e de que houve valor real naquele sofrimento prolongado. Contudo, há um segundo luto silencioso que costuma acompanhar o encerramento de qualquer grande relação, e ele raramente recebe o nome correto no debate cotidiano das nossas conversas. Relações sociais e amorosas profundas oferecem papéis estáveis para desempenhar no grande teatro da vida social e privada. Com determinado parceiro, você se sentia mais aventureiro, disposto a pegar a estrada sem rumo na sexta-feira à noite, sem olhar para trás. Com outro, sentia-se intelectualmente desafiado, engraçado, esteticamente desejado ou profundamente necessário para que a rotina doméstica funcionasse sem atritos. O vínculo funciona como um espelho moldado sob medida, refletindo uma imagem ampliada de certas potencialidades que talvez estivessem adormecidas em você por falta de estímulo adequado. Quando a relação acaba, o papel social que você habitava com naturalidade parece evaporar junto com as chaves devolvidas na portaria do prédio, gerando uma vertigem existencial profunda.
É nesse momento exato que o pensamento se desvia perigosamente para uma conclusão limitante. Só aquela pessoa específica no mundo inteiro conseguia produzir essa versão vibrante, corajosa e interessante de mim. A partir desse instante preciso, a saudade da pessoa e a saudade da própria identidade se fundem em um único nó impossível de desfazer à primeira vista, confundindo o observador desatento. Mas, se examinarmos os fatos com rigor e honestidade intelectual, percebemos que a realidade funciona de outra maneira completamente diferente. Talvez o ex-parceiro tenha oferecido o contexto seguro, o estímulo inicial e o reconhecimento necessário para que você desabrochasse e tomasse impulso na vida. Contudo, as capacidades experimentadas, as reações emocionais e a coragem colocadas em prática pertenciam integralmente a você e não ao outro. A curiosidade insaciável que apareceu na viagem, o cuidado genuíno que você ofereceu quando o outro adoeceu na cama, a disposição para rir das próprias falhas e o ímpeto criativo de planejar o futuro não foram fabricados por decreto alheio ou por concessão divina. Eles emergiram porque a parte de você que o sustentava encontrou, naquele espaço específico, a permissão e a segurança necessárias para existir sem o medo constante do julgamento alheio. A responsividade, esse conceito central na psicologia das relações que descreve a sensação real de ser compreendido, validado e cuidado por alguém, explica por que a perda machuca com tanta intensidade física e emocional. Perder uma pessoa que realmente exercia essa escuta atenta gera um vazio legítimo que não deve ser ignorado ou minimizado por discursos de autoajuda. A pesquisa científica sobre satisfação em casais demonstra com clareza que a percepção de que o outro se importa ativamente com o seu bem-estar é um dos pilares mais sólidos da estabilidade relacional ao longo dos anos. Quando esse pilar desaba de repente, a dor é mensurável, real e exige tempo para ser metabolizada com calma e respeito ao próprio ritmo. Mas separar o luto legítimo dessa confusão identitária é o divisor de águas entre repetir ciclos dolorosos e construir maturidade emocional duradoura. A pergunta central serve justamente para iluminar essa fronteira invisível. Você deseja a pessoa concreta, com todas as suas contradições, limites atuais e dificuldades reais, ou está tentando desesperadamente recuperar uma identidade que você terceirizou e agora acredita ter deixado trancada no passado? Para sair dessa armadilha mental sem fórmulas mágicas e sem cair nas promessas vazias de gurus de internet, a saída exige um método prático de 2 etapas baseado estritamente na observação dos fatos concretos do dia a dia. Primeiro, pegue papel e caneta e faça 2 colunas distintas para organizar o pensamento de forma racional. Na primeira lista, anote o que pertencia exclusivamente àquela pessoa, os traços de personalidade dela, os hábitos cotidianos que irritavam você, as manias repetitivas e os limites reais que geravam desgaste constante na convivência. Seja absolutamente honesto consigo mesmo e pergunte se você realmente sente falta desses aspectos no seu dia a dia atual. Na segunda lista, escreva o que você gostava em si mesmo durante aquela fase específica da vida. A disposição para novos projetos, a paciência diante dos imprevistos cotidianos, a leveza ou a clareza de propósitos. Agora vem a revelação prática que muda tudo. A primeira lista pertence ao passado e não pode ser reeditada sem trazer de volta os antigos conflitos inconciliáveis. Mas a segunda lista pertence inteiramente ao seu inventário pessoal permanente. Escolha uma única ação concreta e de baixo impacto para recuperar essa segunda lista hoje mesmo, sem precisar reabrir a porta do relacionamento anterior. Se você era mais curioso, inscreva-se naquele curso que adiou por anos. Se era mais ativo fisicamente, recomece a caminhar no parque do bairro. Você pode até continuar sentindo falta da história que viveu, mas compreende definitivamente que não precisa entregar a ninguém a autoria completa de uma versão sua que continua inteiramente viva e disponível para ser habitada.